Bom dia, muito bom dia. Eu já estou aqui com o meu café, que hoje o meu café online aqui está muito chique. As duas na Europa. Hoje eu estou aqui com a Juliana, nossa aluna maravilhosa, que está nada mais, nada menos do que na Terra da Batata, na Alemanha. E hoje ela vai contar aqui um pouquinho para nós como que ela foi para lá, como que ela fez tudo isso. Então, Gil, se você quiser aí se apresentar, falar um pouquinho sobre você, um pouco aí dessa história de como que foi essa vontade de morar fora e como é que você foi parar aí na Alemanha. Com certeza, estou aqui com meu café também. Muito obrigada. Então, estou aqui na Alemanha, na terra da batata. Eu sou do interior de São Paulo, então já faz aí. Eu me formei também no interior de São Paulo, estudei em São Carlos, estudei engenharia civil, na USP de São Carlos. Passei aí anos da minha vida querendo muito vir para a Europa. Fiz de tudo. Teve uma época que eu queria muito Ciências Sem Fronteiras, aí o Ciências Sem Fronteiras foi cancelado. Aí teve uma época que eu comecei a juntar dinheiro, eu falei, não, eu vou por fora, não vou conseguir fazer de outro jeito. Aí o euro explodiu, foi de R$ 3 para quase R$ 6. Então, assim, depois veio a pandemia, então faz anos da minha vida que eu fiquei aí tentando, né, procurar oportunidades para vir. Comecei a trabalhar também, né, e aí até que em 2021 eu conheci a Turney, fui me envolvendo e fui entendendo quais possibilidades eu tinha, e foi aí que eu conheci o programa da ESEC, que é o Global Talent. Me inscrevi e fui aprovada para uma vaga na DHL da Alemanha. E aí eu fiz o estágio durante um ano, comecei em março de 22 até fevereiro de 23. Voltei um tempinho para o Brasil, tirei umas férias e agora estou de volta como full-time no mesmo time que eu fiz o estágio. Olha só a riqueza da pessoa. Olha, quando eu falo para vocês, né, bastante gente tem medo, né, Gil? Ah, mas será que eu vou lá, eu vou ser aprovado? Mas será que eu vou fazer um estágio, não vou ter que voltar para o Brasil? E veja só, né? Você foi lá, você fez a mesma trajetória, basicamente, que eu e a Andressa a gente fez, e você conseguiu ser aprovada aí nessa nova vaga. E me conte um pouco mais, você se formou em engenharia civil no Brasil, e você trabalhava nessa área, e na ESEC você trabalha na mesma coisa? Como que é essa parte do teu trabalho? Na verdade, o meu currículo é uma loucura, porque eu já trabalhei em tudo. Assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito generalista. Então, eu me formei em engenharia civil, mas quando eu cheguei na faculdade eu percebi que eu não gostava tanto assim de engenharia. Acho que isso acontece com muita gente, né? Aí, durante a faculdade, eu fui me envolvendo com muitas extracurriculares. Então, eu fiz empresa júnior, fiz secretaria acadêmica, participei de tudo. Eu me envolvia muito com essas atividades. E aí, eu descobri muito que eu gostava desse mundo corporativo. E quando eu fui procurar um estágio, eu já procurei nessa área, né, que fosse dentro de uma empresa. Então, eu acabei nunca trabalhando com engenharia civil. Comecei na área de logística, eu trabalhava em logística dentro de supply chain de uma empresa brasileira. Depois eu mudei para energia solar. Eu tinha um trabalho muito legal lá, eu ajudei a estruturar a área desde o começo, então era bem esse faz tudo, assim, que era o que eu gostava bastante de fazer. E dava desde contabilidade até com jurídico, até com faturamento, fazia um pouquinho de tudo. E depois, quando eu resolvi, né, que eu ia prestar o Global Talent, eu usei isso como uma oportunidade de mudar a minha carreira, porque algo que eu gostava muito durante a faculdade era RH, essa área de treinamentos, de learning, development e tudo envolvido. E aí eu usei isso como uma oportunidade de iniciar, já que eu ia virar uma estagiária de novo, né? Eu falei, então eu quero começar nessa área. E aí eu me inscrevi para a vaga. Eu não tinha muitas esperanças, mas aí eu usei todas as dicas de vocês, de como montar o currículo, contar a minha história, né, de uma forma que fizesse sentido para a vaga, e eles me contrataram. E aí eu vim e acabei sendo contratada depois, né, como full-time nessa mesma área de Learning and Development. Então, hoje eu estou dentro de RH, completamente diferente do que eu fazia antes. Não, e você vê, né, como as pessoas acham muitas vezes que é que no Brasil fazer uma transição de carreira é bem difícil, né? Aqui na Europa é infinitamente mais fácil fazer uma transição do que no Brasil. E veja, né, você é formada aí em engenharia civil
e passou para uma vaga no RH aqui fora. E não tinha basicamente nada de experiência com RH, né? Basicamente nada, sim. E foi muito assim, saber contar a minha história e saber o storytelling que fazia sentido para aquela vaga. Porque assim, eu também não estava tirando essa ideia do nada. Eu tinha tido experiências ao longo da minha vida que me ensinaram que eu gostava disso, né? Que me ensinaram que eu gostava de learning and development e que eu queria investir nisso como carreira. Então, saber contar isso para eles foi o que fez diferença, assim. Cada coisa que aconteceu na nossa vida conta ao nosso favor também, né, como profissional. Então, quando eu contei para eles, olha, eu sou engenheiro, eu já trabalhei com dados, eu trabalhava com dashboards, eles ficaram muito interessados, porque hoje o meu trabalho aqui também tem uma parte nisso, né? Apesar de eu estar dentro de RH, eu também trabalho muito com números aqui. Então, eles falaram, cara, a gente não tinha pensado nisso, mas acho que seria interessante ter uma engenheira com a gente. Então, assim, no final das contas, funcionou muito bem, deu um match muito certo entre a vaga e meu perfil. Podre de chique. E me diz uma coisa, que é a pergunta que não quer calar, que todo mundo quer saber, né? Você está na Alemanha, na terra da batata. Você fala ou falava alemão quando você fez o processo seletivo? Essa é a pergunta que todo mundo me faz na hora que eu falo que eu moro na Alemanha. Meu Deus, mas você fala alemão? Não, não falo nada de alemão, absolutamente nada. Eu fiz 5 aulas depois que eu já tinha passado no processo. Eu falei, eu vou morrer se eu falar assim. E no final das contas, foi super tranquilo. Quando eu cheguei aqui, eu percebi como os alemães falam inglês. A pessoa da padaria fala inglês, a pessoa que está te vendendo uma bicicleta vai falar inglês, então é muito comum. Mas o alemão é importante, não vou negar assim que é importante. Agora eu comecei a fazer aula de novo, porque quando você vem para ficar, né, agora que eu fui efetivada, que eu sei que eu vou ter uma vida aqui, que é um negócio mais permanente, o alemão passa a ser importante. Mas assim, não é essencial no meu trabalho. Foi 100% inglês, 100% do tempo. No meu time só tem alemães e eles falam inglês comigo 100% do tempo. Isso é uma dúvida que a maioria das pessoas tem, né? E se eu for para a Hungria, eu tenho que falar húngaro, se eu for para a Alemanha, eu tenho que falar alemão, e na verdade não, né? Hoje em dia as empresas são multinacionais, então tem pessoas do mundo todo, então você mesmo ali trabalha com alemães mesmo, ou até talvez pessoas de outros países, né? E não tem essa necessidade de aprender alemão. Assim, óbvio, agora que você vai construir uma vida no país, eu concordo com você que sim, é muito importante, até para você crescer dentro da empresa, né, para se conectar, fazer amigos, ainda mais, né? Mas isso não é impeditivo para você conseguir um trabalho no país, para você trabalhar lá, para você conseguir oportunidades melhores. Então, que legal, que você mais uma aí, uma prova vivíssima que conseguiu uma oportunidade aí sem falar alemão. Parabéns. E eu queria que você falasse também um pouco, o que você acha que era a tua dificuldade antes de encontrar a Turning, ou como que você acha que a Turning conseguiu te ajudar dentro desse processo para você conseguir tua oportunidade? Acho que para mim o que mais fez diferença foi o mindset, o pensamento estruturado. Então, assim, eu sou de uma cidade muito pequenininha no interior. Eu simplesmente não conheço ninguém da minha cidade que foi trabalhar fora. Aí eu fui fazer faculdade, as pessoas da minha faculdade vinham para o exterior, mas vinham sempre com bolsa de estudos, com bolsa de mérito acadêmico, né? Depois que o Ciências Sem Fronteiras foi cancelado. Mas, assim, nunca ninguém tinha feito isso que na minha cabeça parecia uma loucura, que era vir para a Europa trabalhando. Então, eu não tinha exemplos, assim. Mas aí eu entrava, eu pesquisava e eu via que as vagas estavam lá, que existia, mas assim, sabe quando você parece que você está sozinha no mundo? Fala, gente, não é possível que eu sou a única pessoa que está vendo isso. Será que é loucura, né? Será que não dá? Eu vou chegar lá, vou ficar ilegal. Como que acontece isso, né? E aí, quando eu encontrei o perfil da Turning, para mim foi uma realização de é possível, eu não estou louca. Isso aqui existe, tem um jeito de fazer isso e as pessoas conseguem viver e serem felizes lá, né, fazendo isso. E é engraçado isso, né? Porque hoje em dia tem muitas oportunidades na internet, né? Você vai lá pesquisar, tá infinitas coisas,
mas eu acho que o que realmente falta, né, o que trava as pessoas é realmente não saber qual que é o melhor caminho para ela, né? Ah, mas beleza, existe aqui intercâmbio para a Irlanda, voluntariado não sei para onde, não sei o quê, mas o que que é melhor para mim, né? E você achou realmente que era melhor para você. E não sei se o seu sonho era morar na Alemanha antes ou não. Não era, eu nunca tinha Não era? pensado sobre a Alemanha. Mas esse foi um negócio que eu construí também. Eu acho que foi muito legal ter essa possibilidade de me autoconhecer para saber o que eu queria. E isso foi também um processo que foi assistindo os vídeos de vocês, entrando na plataforma, vendo pessoas compartilhando, porque eu percebi que o que funcionava para mim é que eu queria morar na Europa. Eu tinha uma lista de países que eram o meu foco, mas o meu foco principal era ter um trabalho e eu estar numa vaga que eu fizesse o que eu queria fazer. Então, quando eu achei essa vaga e ela era na Alemanha, era o ideal para mim? Não. Então, como você diz, eu não falava alemão, aí você fica meio, nossa, será que é isso? Mas estava ali na minha lista de prioridades em relação à carreira. Então, era o que fazia sentido no momento, eu vim. Esse mundo surpreende a gente, né? A bicha ainda foi parar num país que paga bem pra caceta, né? E até aí é legal a gente trazer um pouco sobre isso, né, Juliana? O quanto a Alemanha hoje está precisando de profissionais, né? No passado, eu acho que era bem difícil você se inserir no mercado, mas hoje, assim, é muito simples, existe uma demanda muito grande por profissionais, e eu acredito que hoje seria até possível você aplicar, né? Se você tivesse do Brasil, você aplicar para uma vaga direto do Brasil e conseguir, porque realmente as empresas precisam de muitas pessoas, a Alemanha vem flexibilizando vistos, tem um novo visto de procura de trabalho em estudo, eles estão contratando muitos indianos, então, assim, cara, é um país com muita oportunidade, é um país muito seguro, muito organizado, né? A Gil, que está lá, pode até falar melhor do que eu, e excelentes salários, né, Gil? Realmente é um lugar, assim, para você aproveitar o máximo, assim, tá num país que te proporciona um poder de compra, que você vai no mercado, que você pode realmente comprar as coisas sem ficar, ai, meu Deus, tá muito caro essa batata, tá muito caro o quilo de não sei o quê. Realmente você vai no mercado e o teu dinheiro rende, né? Pelo menos foi isso que eu senti quando eu fiquei lá 3 meses morando pertinho de você aí em Colônia. Sim, exatamente. Uma coisa que era muito importante para mim, né, que foi uma etapa também desse processo de definir qual seria o meu plano, o que fazia sentido ou não, foi que eu já tinha uma carreira no Brasil. Então, eu já estava trabalhando numa empresa fazia 3 anos, eu estava com cargo de analista pleno, eu tinha uma promessa de virar coordenadora em X anos. Então, assim, eu tinha toda uma carreira ali que estava pronta para mim, se eu quisesse ficar, entendeu? E quando eu decidi vir para cá, isso era muito importante para mim, porque eu estava abrindo mão de um negócio muito legal que eu tinha no Brasil. Então, assim, o fato de ser uma carreira consolidada, que me desse um salário legal, que me desse possibilidade de viver, possibilidade de crescer, era a minha prioridade. E quando eu olhava para a Alemanha, isso fazia muito sentido, né? O salário é muito bom desde estagiário. O salário mínimo, né, já é muito bom. E aqui na DHL, a gente, como estagiário, ainda ganha mais que o salário mínimo. Então, assim, deu para viver. Uma das minhas prioridades aqui era viajar. Então, eu vim com isso na cabeça. Eu vou viajar muito. Eu viajei para todos os lugares. No Brasil, um estágio dá mal para pagar um aluguel, né? Aqui na Europa, um estágio, eu também fiz um estágio assim como você, né? A gente viaja, paga aluguel, paga transporte, compra umas brusinhas na Zara ali ainda, né? Obviamente não vai luxar, mas dá para viver uma vida bem vivida, né? Eu acho que o que mais fez diferença para mim, na verdade, assim, o salário com certeza é bom, não posso negar isso, vive muito confortavelmente, assim, com esse salário. Mas o que mais fez diferença para mim entre o meu emprego do Brasil e o meu emprego da Europa foi a qualidade de vida. Porque no Brasil eu ganhava um salário que eu acho que eu conseguia ter o mesmo nível de vida, assim. Conseguia viajar também. Eu não tinha carro, eu morava em São Paulo, ter carro em São Paulo, muita dor de cabeça. Mas assim, conseguia morar num lugar legal, conseguia sair, fazer algumas coisas. Mas eu trabalhava das 8 às 8 todo santo dia, quando eu não ia até às 10. Então, assim, eu até tinha o dinheiro para sair na sexta-feira à noite, mas eu não tinha energia, porque eu tinha trabalhado até às 10 da noite na sexta-feira, entendeu? Então, assim, para mim, o que fez muita diferença foi poder
ter essa grana, né, esse dinheiro para fazer as coisas que eu quero e conseguir fazer as coisas que eu quero. Isso, assim, foi um salto gigantesco. Eu não consigo nem expressar a qualidade, o salto de qualidade de vida em relação a trabalho e também as outras coisas, né? Os alemães, eles valorizam muito ar fresco, ir para parque, ir andar de bicicleta, fazer esporte. Isso é um negócio que eu não tinha na minha vida no Brasil. Eu só trabalhava. Todo dia estava lá trabalhando e era isso. Então aqui eu consigo fazer outras coisas. O bom é que agora você está num país que sexta-feira não pode nem marcar reunião, né? Se Nossa, marcar reunião sexta-feira de tarde, dá briga. nossa senhora, marcou reunião sexta-feira, decline. Né? Agora que tá verão, gente, 5 horas da tarde, todo mundo, não, vai pegar um sol. Por que você tá trabalhando? Tô brincando, né? A gente trabalha aqui também. Quando trabalha, trabalha direito. Tem que entregar, tem responsabilidade. Ainda mais como full-time agora, tenho que fazer minhas coisas. Mas não existe isso de trabalhar até 10 horas da noite todo dia. Nunca. Assim, nunca. E agora, mudando um pouquinho de assunto. Você lembra como que você conheceu a Turning? Se foi por um anúncio, foi uma indicação, como é que foi? Como eu disse, eu sentia que eu estava sozinha no mundo, né? Eu estava perdida. Aí eu lembro que um dia eu entrei no Instagram e eu digitei morar fora. Foi isso. E aí apareceu o arroba de vocês. E comecei a acompanhar vocês. Aí eu lembro que eu segui o perfil pessoal também e segui o perfil que depois, né, se tornou Turning. Mas foi bem Instagram, assim, de eu falar, nossa, eu preciso ouvir alguém falar sobre isso. Deixa eu ver quem que tá falando sobre isso. Na época não tinha muito, né? As pessoas falavam mais, eram intercâmbios bem específicos, né? Tipo a Irlanda, ou essas bolsas que eram super difíceis de passar, eu acho que era o que era mais falado na época, né? Mas para você que está assistindo talvez esse vídeo aqui de nós duas conversando, para você entender, né? No começo era só eu e a Andressa, né? As duas, na verdade, as duas já produziam conteúdo, daí a gente se uniu, a gente criou o curso Morar Fora, que foi o curso que a Juliana participou. Mas o curso Morar Fora, ele existe até hoje, só que com outro nome, né? A gente vai evoluindo as soluções dentro da Turning, então a gente percebeu também que hoje a necessidade já é outra, então a gente sempre vai adaptando nossos produtos para conseguir ajudar e acelerar o processo dos nossos alunos, trazendo as melhores oportunidades do momento. E a Turning foi fundada depois, porque a Andressa trabalhava na Alemanha, eu trabalhava na Hungria, a gente começou a ajudar aí os alunos. Daí foi crescendo, 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 até que uma hora a gente teve que escolher, né? E agora? Será que a gente cria uma empresa ou a gente larga esse negócio e vai ficar aqui no nosso CLT? E aí foi quando a gente decidiu fundar a Turning. Por isso que a Juliana falou aí, eu segui o perfil pessoal e depois a Turning, porque a Turning acabou vindo depois, né? Depois que a gente tinha... Eu acho que quando a gente estava batendo 1.000 alunos, mais ou menos, é quando a gente falou, cara, não dá mais para a gente ficar no CLT. A gente vai ter que sair e fundar uma empresa. E Gil, conta para nós também, o que você acha que foi assim, que fez você dar um voto de confiança para a Turning, né? Assim, no meio de tanto conteúdo que tem na internet, tantas coisas, assim, o que fez você falar, não, eu vou comprar esse curso, eu acho que essas meninas aí, essa empresa pode me ajudar. O que você acha, assim, que foi o ponto que fez você dar esse voto de confiança? Como você falou, né, tinha muito conteúdo que eu até conseguia acompanhar e tudo mais, mas que era assim, bolsas de estudos super difíceis, você precisava fazer 1 milhão de documentos, de apostilamento de AIA, e assim, era um turbilhão de informação que simplesmente eu não conseguia organizar dentro da minha cabeça. Então eu passei assim, meses pesquisando esses outros conteúdos, e eu não me inscrevi para nenhum, no final das contas, porque tinha tanta coisa para fazer antes que eu nunca chegava no ponto de me inscrever, sabe? E aí, quando eu encontrei vocês, o que funcionou muito para mim foi a estrutura e a forma como vocês apresentavam. Porque eu consegui entender o passo a passo, eu consegui entender uma estrutura, um plano A, plano B, plano C, o que eu vou fazer, como que eu consigo me planejar para fazer isso financeiramente, psicologicamente, faz muita diferença. Eu acho que assim, a forma como vocês organizaram fez muita diferença para mim, porque antes eu só absorvia conteúdo e não fazia mais nada, sabe? Eu não dava o passo que eu precisava dar. Isso é muito importante que você falou sobre planos A, B e C, né?
Porque você que está assistindo esse vídeo aqui de novo, se uma pessoa te apresenta uma única possibilidade, desconfie, porque não existe, gente, um intercâmbio perfeito. Como é que eu vou falar que o que deu certo para Juliana vai dar certo para mais 300 pessoas? Não tem como, porque são perfis diferentes. Se você fala idioma, você vai seguir um caminho, se você não fala, vai seguir outro. Se você tem faculdade, você segue um caminho, se não tem, segue outro. Então, desconfie de pessoas que falam de uma única coisa. Por isso que a Juliana fez, de ter planos A, B e C, é muito importante. Porque se um plano não dá certo, ela já estava com o bem engatilhado, isso não gera frustração, e isso garante o embarque também dentro do período. Então, lá dentro a gente ensina muito isso, né? Olha, o meu deadline, né, o meu prazo limite para embarcar é dezembro. E se até junho eu não conseguir passar na oportunidade A, vou começar a aplicar para B, depois para C, talvez até para D. Mas o embarque, ele realmente acontece. Então, eu fico muito feliz que você... Interessante você falar isso, que você gostou dessa estrutura, né? É a cabeça da engenheira, né? Pá, 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 eu também sou toda metódica. Funciona, passo a passo é minha vida, assim, lista de to-do, passo a passo. E por último, o que você falaria para uma pessoa que está em dúvida, está vendo aqui, ou está meio assim, mas será mesmo? Será que dá certo mesmo? Será que essa turn aí não está querendo me enganar? O que você deixaria aí se alguém viesse pedir uma recomendação para você? Ou, enfim, o que você falaria para essa pessoa que está em dúvida ou que está pensando se realmente vale a pena? Eu acho que o primeiro conselho é tentar entender você mesmo de tudo. Vocês falam muito sobre isso, é o que eu concordo, top 1, assim. Entenda o que você quer, o que você está buscando. Você está buscando uma oportunidade de carreira, você está buscando desenvolver uma língua, o que você quer. E depois disso, entenda as possibilidades que você tem. Então, acho que o meu conselho principal é saiba o que você quer, fale muito com você mesmo, entenda o que está passando dentro dessa cabecinha, não é fácil. E depois, assim, se jogue no conteúdo da Turner, porque se tem uma coisa que elas fazem é mostrar um conteúdo de uma forma verdadeira e que você consegue entender o que vai acontecer. Existe transparência. Não é nada de, vou viver um conto de fadas, não é nada de, pode ir, depois você fica legal. Isso é um absurdo. O que elas fazem é sério, o que elas fazem é responsável. Então, se jogue nesse conteúdo que você vai conseguir tomar uma decisão racional e uma decisão que você conhece o que você está fazendo. Perfeito! Muito obrigada pelo seu tempo, pelo nosso café online, mulher. Agora o próximo café vai ser presencial, hein? Próximo café, quero ir aí para a Alemanha para nós tomar aquele cafezão ou a gente se encontrar em algum lugar aí dessa Europa para a gente tomar aquele petrolino, né? Eu chamo de petrolino, gente, porque na Itália a gente faz o café na moca. E assim, o negócio é forte, viu? Aquele negócio desce rasgando. Vamos tomar ali um petrolino lá na Itália ou em outro país que a gente se encontrar aí. E desejo todo o sucesso do mundo para você. É óbvio que a Turney te ajudou a te mostrar o caminho, mas é mérito 100% seu de ter conseguido, de ter tido a coragem e de chegar onde você está hoje. Então, meus parabéns, que os caminhos estejam abertos e que venha muito mais sucesso, dinheiro nesse bolso, muita viagem. Já tem um boy, se não tem, vai vir um boy maravilhoso. Obrigada, eu sou eternamente grata pelo todo o conteúdo que eu consegui de vocês. Vocês fizeram assim, uma diferença inimaginável no meu processo de vir para cá. E tá super convidada para vir para a Alemanha, tomar um café, tomar uma cerveja também, que esse povo gosta de uma cerveja, que também é bom. Fica o convite aí, muito obrigada.